Opa, professor Mários aqui. Hoje eu vim fazer recomendação de 2 canais de matemática, que eu tenho visto algumas coisas nos últimos dias, os dois em língua inglesa. O primeiro deles é o canal da doutora Hannah Fry, esse aqui o vídeo, @FryR². E basicamente ela tem vídeos curtos, a maioria dos quais são shorts no YouTube, verticais, né? E alguns horizontais, mas também curtos. Mas recentemente ela atingiu 1 milhão de inscritos e aí ela fez o primeiro vídeo longo dela nesse canal, mas tem muitos outros vídeos longos dela em outros canais que são fáceis de acessar. Eu vou mostrar alguns vídeos e aí deixar todos eles na descrição. Por onde começar? Vamos começar por esse short, acho que vamos assistir inteiro. Eu deixei closed caption em português, então espero que dê bem para ler. If you've ever been fortunate enough to witness the spectacle of a huge flock of birds twisting and swooping through the sky, I'm sure the same thought occurred to you, which is, this looks lovely, but how are they not absolutely smashing into each other? These patterns are called murmurations, by the way. You can get tens of thousands of starlings, sometimes hundreds of thousands, all swirling around in this synchronised aerial ballet for up to 45 minutes before sunset, and then, boom, all dropping out of the sky at once, safely, to roost for the night. And for years, people had no idea how they could possibly do this. And then in 1931, a perfectly respectable British biologist published a book, and I cannot stress enough that this is a real book, called Thought Transference in Birds. His conclusion, having thought about it very, very hard, was that the birds must be telepathic. I love him, but also no. The actual answer turned up in 1986 from, of all people, a computer programmer called Craig Reynolds, who was just trying to make a halfway convincing flock of birds for an animation. And he discovered something genuinely remarkable. You don't need to model the whole flock. The birds aren't thinking about the flock. They aren't thinking about the bigger picture at all. It's a bird equivalent of a Mexican wave. Each bird is following 3 rules. 1, don't get too close to your neighbours. 2, roughly steer in the same direction as them. And 3, roughly stay near them. I mean, that's it. That's the whole murmuration. There isn't any leader. There's no plan. There's no bird squawking instructions to the others. There's no telepathy. Just every bird paying attention only to the handful of birds in its immediate bubble and adjusting its behaviour accordingly. And out of that, I mean, you get this, right? His algorithm, these 3 rules, a few lines of code, produces flocking behaviour that is so accurate that it is used in films, in self-driving car research, in crowd safety, in robotics, in modelling how rumours spread, in how diseases spread, in how protests form, in how fish school and how cities move, all from this same insight that you don't get a beautiful, cohesive whole by having a beautiful, cohesive plan. Actually, you get it by having every individual quietly paying attention to the people who are right next to them and adjusting their behaviour accordingly, which, if you think about it, is also basically the deal with being a good person. Então, eu deixei o vídeo correr todo para vocês apreciarem antes de comentar. E antes de comentar o conteúdo propriamente dito, eu quero mencionar 2 momentos relativos à legenda em português. Aqui ela falou dezenas de milhares, e a palavra em inglês é starlings, a legenda pôs picadas, mas na verdade são pássaros. E o outro momento aqui, a legenda colocou onda mexicana, que já não consegui captar o movimento exato, mas a expressão em inglês era Mexican wave, e quer dizer uma ola, como a gente tem nos estádios. Porque ilustra bem o tipo de conteúdo que ela costuma produzir, tanto para o próprio canal, como nas aparições dela em outros canais. Ela é uma doutora em matemática, então tem uma
base em matemática muito sólida, mas ela consegue, nesses vídeos, traduzir esse conteúdo matemático para um público mais leigo e principalmente enfatizando os aspectos humanos do, dessa matemática que ela está tratando. E a gente devia sempre pensar assim, a gente costuma qualificar a matemática como uma ciência exata, mas ela é definitivamente uma ciência humana, porque mesmo uma matemática pura, ela tem vieses humanos, escolhas que foram feitas, então nunca o aspecto humano pode ser descartado. E, sobretudo, quando a gente usa a matemática para analisar outros aspectos, isso tem que ser feito com muito cuidado. Você pode dizer que a matemática não mente, mas a sabedoria popular sempre diz que tem. Como é que é a frase? É, bom, não lembro agora no momento, mas é uma das coisas que é muito fácil mentir com estatística. E não é que é estatística também. A nossa interpretação dela é que pode gerar um engodo. Então, eu ainda devo fazer mais vídeos sobre esse aspecto específico da interpretação humana da matemática, principalmente em relação ao conteúdo que eu faço no Delírios Estratégicos, onde normalmente eu uso matemática para analisar futebol, mas também essa é uma análise que tem que ser, quer dizer, os números falam alguma coisa, mas essa coisa tem que ser traduzida para o aspecto humano. Vou agora só mostrar mais alguns vídeos que eu separei, mas eu não. Então, esse aqui é um outro short que ela trata uma questão de estatística aplicada a exames médicos e cujo resultado é bem contraintuitivo ao que parece numa primeira vista. Tá? Shorts no geral não tem título, mas aqui você pode responder uma pergunta que 3 cada 4 médicos erram e provavelmente você também vai errar. Esse aqui é o primeiro vídeo horizontal que ela publicou no canal, ou pelo menos que ainda está disponível, e fala sobre inteligência artificial, que é um tema frequente dos conteúdos dela, e especificamente sobre se as inteligências artificiais conseguem ler as emoções de uma pessoa a partir de uma foto. Spoiler, é claro que não. Esse aqui, então, é o primeiro vídeo realmente longo que ela publicou no canal dela no YouTube, coisa de 2 semanas. E também é sobre inteligência artificial, basicamente aqui sobre assistentes IA pessoais. E as vantagens e principalmente os perigos disso. Por fim, eu quero destacar alguns vídeos que ela aparece em outros canais. Numberphile tem muitos vídeos com ela. Esse aqui é sobre um tratamento matemático de relacionamentos, casamentos, basicamente. E ela tem um livro publicado chamado The Math, The Math of Love, eu acho. Isso, The Mathematics of Love, a matemática do amor. Esse acho que já não. Esse aqui é um vídeo para o Royal Institution, que tem vários
vídeos legais de si, muitos de matemática, mas de outros assuntos também. E nesse daqui também tem a ver com inteligência artificial. Se os computadores deveriam governar o mundo, a vida no geral. E em alguns aspectos sim, mas moralmente não é a conclusão que me parece razoável. Assistam caso estejam mais interessados. Além desses, ela também tem alguns vídeos para a BBC. Ah, bom, não lembro, mas esse Number 5, Royal Station, na BBC, com certeza tem bastante vídeos dela. Deve ter, quer dizer, deve ter alguns outros canais que, que tem, e suponho que, no caso da BBC, alguma coisa foi para a TV também. O segundo canal que eu quero apresentar é o Mind Your Decision, do Preshtal Walker. Vocês podem ver aqui pelos vídeos, ele basicamente pega memes, imagens virais e analisa a matemática que está por trás de cada um deles. Mesmo que às vezes seja bem simples, o conteúdo é bastante interessante. A única coisa que não me agrada é que a discussão sobre o uso educacional disso é um pouco rasa, se existente em muitos dos vídeos. Por outro lado, um aspecto legal é que sempre que pode, sempre que ele tem essa coisa, ele traz a fonte original das imagens, se ele consegue descobrir quem publicou primeiro o problema, se às vezes tem algum erro, se esse erro foi intencional ou não, isso ele faz um trabalho de pesquisa bem legal no geral. Eu vou destacar dois vídeos, um deles é bem recente, esse aqui que está marcado, aqui o vídeo. Eu vou deixar linkado na descrição, sempre. Mas aqui está a questão básica. Aqui um print um corte de um print do vídeo e a tradução do problema para o português. Então, uma orquestra com 120 músicos leva 40 minutos para tocar a Nona Sinfonia de Beethoven. Quanto tempo 60 músicos demorariam para tocar a nona? Que, obviamente, não é um problema de matemática. Tá ainda tem use M para o número de músicas e T para eu adaptei, né, a letra para refletir o português, mas use M para o número de músicos e T para o tempo de execução da música. Está travestido de um problema de matemático, um problema de matemática, mas isso não faz nenhum sentido como um problema de matemática, né? Se a nona leva 40 minutos. Na verdade, ela demora mais que isso, mas vamos assumir que estiver certo, 40 minutos, então tanto faz a quantidade de música. O que talvez faça diferença é alguma sutileza na execução da música que com menos músicos você eventualmente perca, né? Mas, bom, ou se precisasse de 120 instrumentos diferentes, aí você perderia mais do que só sutilezas, mas no caso aqui, provavelmente a diferença entre 120 e 60, não tenho conhecimento musical suficiente para dizer qual é, mas suponho que seja só mesmo uma questão de alguns pequenos detalhes. Enfim, o outro vídeo, este aqui, ele é de setembro de 2024. E esse é o problema que ele trabalha. 49,
minha tradução de novo, 49 cães foram inscritos numa competição para cachorros. Há 36 cães de pequeno porte a mais que cães de grande porte. Quantos cães de pequeno porte foram inscritos na competição? Bom, alguém poderia defender a existência de cães de médio porte, mas isso só é resolvível como um problema se você supor que só tem essas duas, só se tem esses dois tamanhos de porte, grande e pequeno porte. E aqui, claramente, esse problema tem um defeito, porque digamos que digamos que G seja um número de grande porte e P de pequeno, a gente tem que P é igual a G mais 36. Tá bom, não precisa estar muito. Vamos supor que o número de cães de grande porte, qualquer que seja ímpar. Nesse caso, o número de cães de pequeno porte seria um número ímpar mais 36, também seria um número ímpar. E aí, quando você soma dois números ímpares, o resultado é um par. Ou seja, não pode ser 49 cães resultantes. Agora, vamos supor que o número de cães de grande porte seja par. Quando você pega um número par, bom, vocês entenderam que se fazer aqui só para porque eu usei P também. As incógnitas estão com um traço superior. Bom, quando você soma um par com 36, que é par, você obtém um número par. E aí, quando você soma os de grande porte com esse pequeno porte, vai dar um número par de novo, não pode ser os 49 aqui do total. Então, a não ser que você coloque a possibilidade de ter cães de médio porte, seria um problema insolúvel, a não ser que, quer dizer, você pode montar um sistema aqui e aí você vai chegar à conclusão que o número de cães de grande porte é 6,5 e, portanto, o de pequeno porte é 40, que é a pergunta que ele faz, é 42,5. Acho que é isso, né? 43 mais 6, 49, isso. O que, claro, não faz nenhum sentido. Como é que você tem meio cão? O que, incluindo cães de médio porte, aí você tem uma gama de soluções possíveis. Você poderia ter 36 cães de pequeno porte e 13 de médio. Ou você poderia ter um de grande porte, 37 de pequeno e 11 de médio. Aí você pode ir subindo cada um dos de grande porte até chegar na última possibilidade, seria 6 de grande porte, 42 de pequeno e um de médio. Mas também não seria um problema satisfatório, ainda mais para a idade que ele estava proposto, né? Um problema de múltiplas soluções assim. Apesar de certa forma defeituoso nesse aspecto, esse pode ser um bom ponto de discussão entre um professor e a turma, né? Uma professora e a turma, e o caso. Era isso por hoje. Tchau, crianças.